Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário, e nós vamos continuar a nossa jornada de análise de questões da segunda fase da OAB em Direito Tributário. Hoje eu escolhi o 34º Exame de Ordem Unificado, organizado como sempre pela banca FGV, e nós vamos analisar a questão prático-profissional. Hoje nós vamos analisar mais uma peça processual para a gente conseguir entender qual que é a questão, né? Analisar a questão desse 34º Exame de Ordem e dessa questão extrair qual que é a peça processual cabível e entender como é que se estrutura essa peça. Tudo bem? Antes de mais nada, pessoal, eu sei que o propósito dessa aula é analisar a questão da peça prático-profissional, que é logo após a capa, é a parte 2, né? A página 2 já aparece a peça prático-profissional, a questão que vocês vão ter que analisar e descobrir qual que é a peça processual cabível. Mas antes de tudo, eu quero tentar ampliar aqui a imagem para vocês e não custa nada mostrar como é que é a estrutura de uma prova de segunda fase, isso para o pessoal que está acompanhando pela primeira vez aqui o canal. Vou ampliar aqui a imagem em PDF para vocês visualizarem comigo. Pessoal, como vocês sabem, espero que assim fique um pouquinho melhor, a primeira capa nós temos as instruções gerais da prova. O pessoal geralmente não dá muita importância, mas eu sempre falo, gente, independente de tudo, leiam a capa, porque lá estão as instruções gerais da prova. Embora essas instruções já estão no edital, mas para facilitar, eles colocam aqui na capa da segunda fase, tá? Na prova da segunda fase. Leiam as instruções gerais da prova até para vocês não se perderem. O que vocês podem levar na prova, o que não levar, o que fazer, o que não fazer. Então, aqui estão as instruções gerais de toda a prova e essas instruções são para todas as segundas fases, inclusive em direito tributário. Sempre analisem as instruções gerais para que vocês possam fazer a prova da melhor forma possível, tudo bem? Logo após a capa, já vem a questão que nós vamos analisar hoje com calma, que é a peça prático-profissional. Nós vamos entender o que se trata a questão, qual que é a peça processual cabível e como identificar essa peça e depois como é estruturada essa peça na prática. Já a página 2 já mostra o que será, né, essa questão, lembrando que a prova vale 10 pontos e metade desses 10 pontos é a peça profissional. Então, dos 10 pontos que vale toda a prova, 5 são só da peça prático-profissional. Então, metade da prova é só a questão da peça prático-profissional. Eu sempre falo uma coisa, quem acerta a parte da peça prático-profissional passa na segunda fase e obtém a OAB. Quem erra a peça não passa para a segunda fase. Então, pessoal, eu sempre vou repetir no canal, façam questões, analisem as peças que eu estou apresentando aqui no canal, tanto a aula teórica quanto a aula prática, analisem as questões, façam em casa, resolvam questões, porque isso vai treinar vocês da melhor forma para a segunda fase em tributário da OAB, tá? Então, a parte que nós vamos analisar hoje é essa parte da peça prático-profissional. Logo atrás, nós temos as páginas de rascunho. E aí vocês podem usar essas páginas para vocês, aliás, não só podem, como devem, né? Usar essas páginas para colocar as informações que vocês vão precisar para a peça de vocês. Lembrando que isso é só o rascunho. Vocês vão receber um outro caderno, que aí sim é o caderno oficial. E é nesse caderno oficial que vocês vão colocar a peça e as questões discursivas. São 5 páginas de folha de rascunho, né? E no total são 150 folhas, aqui está até aqui no final, 150 folhas, 150 linhas e 5 folhas para vocês analisarem aí e colocarem os rascunhos que vocês precisarem para depois passar a limpo para o gabarito a peça processual que vocês vão precisar fazer, tá? Então, as 5 páginas, logo após a questão discursiva, logo após a questão da peça prático-profissional, até a linha 150 vocês vão ter para produzir essa peça, tudo bem? E depois passar para o gabarito oficial. Logo após vem as questões prático-profissionais, que hoje nós não vamos analisar desse 34º. Eu vou montar um outro bloco em um outro dia para a gente analisar essas questões. Então são 4 questões discursivas e cada uma delas geralmente é dividida em tópicos A, B ou ABC. Então nós temos, por exemplo, aqui a questão 1, e atrás vem um rascunho. Aí vocês vão ter só uma folha para preencher a questão 1. Da mesma forma, a questão 2, aí vocês vão ter uma folha respectiva.
A questão de número 3, também dividida em seus respectivos tópicos, vai trazer uma informação que vocês vão ter que responder conforme a lei. Lembrando que vocês vão trazer o Vademecum com vocês para a segunda fase, para consultar. Atrás vai ter o rascunho da mesma forma. E, por fim, a questão de número 4, que traz as suas respectivas subquestões A e B. E atrás, o rascunho. E, por fim, termina a prova de segunda fase. Tudo bem? Eu vou retirar aqui, então, da apresentação. Era só para apresentar o contexto geral da prova. Mas o objetivo hoje, como eu falei para vocês, é analisar a questão prático-profissional para a gente conseguir entender qual que é a peça processual cabível para esse caso. Estou tentando ampliar da melhor forma possível para a gente ler aqui em conjunto, tá, pessoal? Eu vou ler com vocês aqui com calma. Vamos entender o que essa questão está trazendo para nós, entender qual que é a peça processual cabível e aí, por fim, a gente vai elaborar essa peça. Também tendo como base o gabarito oficial desse 34º exame de ordem. Tudo bem? Vamos lá, então, pessoal, analisar a questão da nossa peça prático-profissional? Vamos lá, então, eu vou ler com vocês e aí eu vou grifando conforme a leitura de cada parágrafo. Vamos lá. Começando. Diante de grave crise econômica... Desculpa, pessoal, vou ampliar um pouco mais para ficar mais fácil a visualização. Vou ver se assim ficou um pouco melhor, né? Vamos lá. Diante de grave crise econômica que assolou os cofres municipais, o prefeito do município XYZ resolveu, no dia 31 de dezembro de 2021, editar o Decreto 1234 de 2021, que determinava a atualização da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana, IPTU, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, e a majoração da alíquota de IPTU para todas as propriedades localizadas na zona urbana do município XYZ. O decreto entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2022, e o município XYZ imediatamente iniciou a emissão dos carnês de IPTU. Aí continua a questão. Parágrafo 2. João, proprietário de um imóvel localizado na área urbana do município XYZ, recebeu o carnê de IPTU no ano de 2022, já com as atualizações previstas no Decreto 1234 de 2021. Preocupado, uma vez que o imóvel está prestes a ser vendido e a existência de um débito de IPTU pode afastar compradores e impedir a concretização do negócio, e não querendo realizar o pagamento por discordar da cobrança, João procura você, como advogado ou advogada, para apresentar medida judicial para a desconstituição do crédito tributário. A questão continua dizendo o seguinte. Diante dos fatos acima, e sabendo que a. Será necessária a produção de prova pericial para demonstrar que a atualização da base de cálculo foi superior ao índice oficial de correção monetária. B. Se pretende que o município XYZ seja condenado em honorários de sucumbência. C. Não há processo judicial em trâmite a respeito desse caso. E. D. João tem urgência em vender logo o seu imóvel. Redija a peça processual adequada para a garantia dos direitos de João, valendo 5 pontos. Aí tem sempre aquela observação final que diz o seguinte: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Então, pessoal, nós temos aqui um caso que caiu aqui para nós nesse 34º exame de ordem. Eu só diminui um pouco para todo mundo ver de maneira geral como é que foi esse caso aqui da peça. Nós temos uma questão um pouco inusitada aqui. Nós temos um município XYZ. Esse município XYZ, ele cobra, obviamente, o IPTU sobre as pessoas que moram em seu município, na zona urbana. Lembra o IPTU que nós estudamos na aula prática, na aula teórica aqui? Se vocês quiserem, eu tenho uma aula teórica de IPTU, a regra matriz de incidência tributária do IPTU. Posso passar o link aqui para vocês no comentário do vídeo, se vocês quiserem, tá? Só me avisar. Mas eu tenho essa aula aqui no canal, onde a gente analisou sobre a natureza jurídica do IPTU. O que acontece? O município está cobrando esse IPTU
das pessoas que moram no seu município. Isso é normal. Pessoas que moram em zonas urbanas vão pagar IPTU para o município. Ok, só que aconteceu uma coisa. No final do ano de 2021, o município emitiu um decreto municipal, que é o 1234 de 2021. E nesse decreto, segundo a questão, ele vai mudar a base de cálculo de IPTU com um percentual superior ao índice de correção monetária, ou seja, algo que vai até contrário da previsão do CTN, que diz que sempre deve observar o índice de correção monetária. Agora, existe uma outra questão. Ele não somente mudou o percentual da base de cálculo, mas ele também majorou a alíquota com um decreto, não por meio de lei. Ele majorou a alíquota de IPTU por meio de um decreto. Essa alíquota vai incidir sobre a base de cálculo, que tem como referência o valor do imóvel, que estão localizados nas zonas urbanas desse município XYZ. Só que tem um outro problema. O decreto, além de aumentar a alíquota, ele já começou a viger no dia 1º de janeiro de 2022. Mas para lá, ele não foi instituído em 31 de dezembro de 2021? Como é que ele já está valendo no dia 1º de janeiro de 2022? Ele não teria que esperar pelo menos a 90 dias, né? Aquele princípio da anterioridade nonagesimal. Lembra que a gente estudou? Quando há alteração ou majoração de uma alíquota, ele tem que esperar, no caso para mais, né, majoração, quando aumenta para mais uma alíquota de um imposto, a exemplo do IPTU, ele teria que esperar pelo menos 90 dias. Se a alteração fosse no final de um ano, ele teria que esperar ao menos 90 dias. Se fosse no início de um ano, teria que esperar um ano, né, o exercício financeiro seguinte. Aí seria anterioridade anual, artigo 150 da Constituição. Só que também existe a anterioridade nonagesimal, que aí, no caso, quando há alteração no final de um ano, ela tem que valer 90 dias no ano seguinte. E não já valer no primeiro dia do ano seguinte. Então, aqui a coisa está muito estranha. Tá? Não está observando o princípio da anterioridade nonagesimal. E diante desse cenário confuso e complicado, João, que é o nosso cliente, proprietário de um imóvel nesse município, ele ficou indignado. Espera lá, eu tenho um imóvel nesse município e eu já quero vender esse imóvel logo, até para não me gerar prejuízo financeiro, para poder me ajudar nas minhas contas. Então, eu vou vender meu imóvel. Só que o que acontece? Como é que eu vou vender o meu imóvel? O João está se perguntando. Como é que eu vou vender o meu imóvel se esse valor do IPTU está sendo cobrado de maneira excessiva? Até a questão disse, a existência de um débito de IPTU pode afastar compradores e impedir a concretização do negócio, e não querendo realizar o pagamento por discordar da cobrança, João procura você. Então, o que acontece? O João está vendo que está havendo um aumento excessivo do valor do IPTU, e isso pode afetar o seu negócio de querer vender o seu imóvel urbano. E ele, inconformado com isso, para não perder o negócio da venda e para não afastar os clientes, os compradores de adquirir esse imóvel urbano, né? O João está inconformado com a sua cobrança excessiva de IPTU. Aí ele procura você como advogado para quê? Para apresentar medida judicial para desconstituição do crédito tributário. Então, o tributo já foi lançado. Lembra que, inclusive, ele já recebeu o carnê de IPTU? Se ele já recebeu o carnê de IPTU, então nós sabemos aqui que a questão já nos trouxe essa informação que o tributo já foi lançado. Então, nós estamos falando de uma fase pós-lançamento tributário. O crédito de IPTU já foi constituído. Então, nesse caso, eu não estou falando de um tributo que vai ser lançado. Ele já foi lançado. Já houve a constituição material do crédito tributário e ele já está sendo cobrado de João por parte do município XYZ. Só que João está questionando essa cobrança. E ele está contratando você que está me ouvindo como advogada, para desconstituir o crédito tributário. Opa! Acho que nós já sabemos a peça cabível aqui para desconstituir o crédito. Mas vamos voltar aqui à análise dos próximos itens. Ele também não somente disse isso, ele disse outras questões. Ele disse que será necessária a produção de prova pericial. Olha só, então, além de desconstituir o crédito, ele vai necessitar produzir prova, produção probatória. Será que a produção probatória é cabível para todo tipo de petição inicial? Ou será que existem exceções? Então, nós sabemos que ele vai precisar produzir prova para comprovar que a base de cálculo foi superior ao índice oficial de correção monetária. Isso está errado. Outra questão, ele também
vai precisar de uma urgência, uma tutela de urgência para vender esse imóvel. Uma necessidade de que o imóvel seja logo isento de pagar esse IPTU, para que, vamos dizer assim, isento, entre aspas, né? Não se trata aqui de isenção, mas é uma forma de dizer, ou seja, que o IPTU não seja cobrado de maneira excessiva do imóvel e assim ele possa vender esse imóvel. Então, ele está pedindo urgência para vender logo o imóvel. A questão D fala sobre isso. Aí ele fala que não há processo judicial em trâmite a respeito desse caso. Então, não houve ainda início do processo judicial. Nós estamos falando aqui numa primeira fase no âmbito judicial. E aí o item B diz o seguinte: não pretende que o município XYZ seja condenado, se pretende que o município XYZ seja condenado em honorários de sucumbência. Então, nós temos aqui algumas informações valiosas, pessoal. Primeira coisa, o processo judicial já foi iniciado? O João já propôs alguma ação no âmbito de primeira fase aqui? Então, aqui, a primeira coisa, quando você bate o olho numa questão, você tem que se perguntar: aqui se trata de uma ação ou se trata de um recurso? Nós estamos falando aqui de um primeiro grau de jurisdição ou de um segundo grau de jurisdição? O João, que é o nosso cliente, ele já propôs alguma demanda anterior? A questão falou que o João já propôs alguma ação no passado, em fase do município XYZ, para questionar o crédito? Não, ele não propôs ainda nada. O processo ainda nem começou. Então, nós não estamos falando aqui de recurso. Então, a peça processual aqui, pessoal, não é recurso. Já de cara a gente percebe isso. Por quê? Porque nós não estamos falando de um segundo grau de jurisdição. O João não propôs alguma demanda na esfera judicial nem administrativa. Ele não propôs nada, não começou nada ainda. Ele está procurando você, como advogado, para propor uma medida judicial para quê? Como diz a questão, desconstituir um crédito. Então, nós estamos falando de uma fase pós-lançamento tributário. Diante desse cenário, eu estou falando, portanto, de uma ação. Nós estamos falando do primeiro grau de jurisdição. A demanda ainda não foi proposta no passado. João quer propor uma demanda judicial para cobrar essa desconstituição do crédito. Então, nenhum processo começou ainda. Então, nós não estamos falando aqui de recurso. Então, nós já sabemos aqui que vai se tratar do quê? De uma ação. Mas qual tipo de ação? Lembra que nós temos como base para toda ação o quê? O artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015, que traz para nós o molde de toda a ação judicial. Artigo 319 do CPC. Se você não tem grifado no seu Vadmecum ainda, pessoal, corre e já grifa. Artigo 319 do CPC é para estar na ponta da língua. Falou de qualquer petição inicial, é artigo 319 do CPC na certa. Tem que já estar na mão o artigo 319 do CPC. Ok. Então, é uma ação. Mas que tipo de ação que eu proponho após o lançamento? Porque nós estamos falando de uma fase pós-lançamento tributário. E como é que eu sei disso? Claro, ele já recebeu o carnê de IPTU. Ou seja, o tributo já foi lançado. Já houve a constituição do crédito tributário de IPTU. Nós não estamos falando aqui de um tributo que ainda vai ser lançado ou que está prestes a ser lançado. Nós estamos falando de um tributo que já foi lançado, que já foi constituído. Já houve a constituição de um título executivo extrajudicial. Já houve a constituição do quê? Do crédito tributário. E como é que se dá a constituição do crédito tributário? Através do lançamento. Então, após o lançamento, qual o tipo de ação que nós podemos propor? Uma ação declaratória? Não, porque a ação declaratória nós propomos antes do lançamento. Então, a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária eu proponho antes do lançamento e não depois. Qual que eu proponho no âmbito judicial, uma ação pós-lançamento? Ação anulatória. Ação anulatória de débito fiscal. Ah, mas professor, tudo bem, é possível uma ação anulatória após o lançamento tributário, mas também é possível um mandado de segurança, não é mesmo? Com base na Lei 12.016 de 2009. Não tem a Lei 12.016 de 2009 que fala do mandado de segurança, que é aquele remédio constitucional que eu posso propor após o lançamento? Lembra que a gente estudou sobre isso? Tem uma aula teórica aqui no canal que a gente estudou, pessoal. A aula que a gente estudou sobre os tipos de ações e, dentre elas, um remédio constitucional que cabe, que é o mandado de segurança. E aí, nesse caso, seria o mandado de segurança repressivo. Você quer repreender o fisco de cobrar um tributo indevido. Só que existe uma questão. Na alternativa A, ele diz o seguinte, que é necessária a produção de prova pericial. Para propor um mandado de segurança,
com base na Lei 12.016 de 2009, é possível eu propor mandado de segurança, sendo que é necessário exigir dilação probatória? Errado. Falou em dilação probatória, não é possível a propositura de mandado de segurança. Põe isso na cabeça. Necessitou produzir provas durante o processo? Não é possível mandado de segurança. Por quê? Porque para a propositura do mandado de segurança é necessário a existência de direito líquido e certo. Portanto, não é possível a produção de prova, nem pericial, nem documental, ou seja lá qual for, durante o processo no mandado de segurança. Então, a lei 12.016 de 2009, para todas as matérias, inclusive em matéria tributária, não é possível a propositura de mandado de segurança em matéria tributária se for necessária a produção de prova. Não pode haver produção de prova no mandado de segurança. Então, afasta-se mandado de segurança repressivo. Então, o que sobra para nós aqui, para a gente propor, já que ele quer a desconstituição do crédito e propor uma ação que vai dar início a esse processo, é o quê? Já que estamos falando de uma fase pós-lançamento tributário, qual que é a ação processual cabível aqui? Ação anulatória de débito fiscal. Gente, essa ação é clássica de segunda fase e sempre tem uma questão que pergunta sobre ela. Então, nós vamos analisar hoje a ação anulatória de débito fiscal. Essa será a petição inicial que nós vamos analisar aqui. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, como é que se estrutura uma ação, uma petição inicial. Eu vou ampliar aqui, assim como eu fiz naquela questão, vendo de um panorama aéreo, geral aqui. Nós vamos analisar como é que se estrutura toda a petição inicial, inclusive uma ação anulatória. Como é que eu vou saber como é que se estrutura uma petição inicial ou uma ação anulatória? Eu não falei para vocês no artigo 319 do CPC? Dá uma olhadinha aí no artigo 319 do CPC, pessoal. Quem está aí com o Vadmecum ou com a internet, dá uma olhadinha no artigo 319. Só um momento. Desculpa, gente. Tomei alguma coisa aqui porque a minha garganta está um pouco seca. Vamos lá. Então, o artigo 319, ele mostra para nós um rol do que deve conter toda a petição inicial, inclusive uma ação em âmbito tributário, como ação anulatória de débito fiscal. Primeira coisa, nós temos que ter o que aqui? Um endereçamento. Para onde eu vou mandar essa petição? Logo após, a qualificação das partes do autor, que no caso é o João, e o réu, que é o município XYZ. Logo após o endereçamento e a qualificação, vem a parte dos fatos, o que aconteceu no processo, que é com base na questão que nós analisamos. Logo após, eu tenho que já colocar um pedido de tutela de urgência, porque lembra que a questão falou que nós vamos precisar propor um pedido de urgência para que João venda o seu imóvel, e aí o seu imóvel não possa ser prejudicado pela aquela cobrança indevida de IPTU? Então, aqui nós temos a tutela de urgência, que vem logo após os fatos. Depois da tutela de urgência, nós temos um terceiro tópico, que é o direito. Qual o fundamento jurídico, com base na lei, na Constituição, das súmulas do STF, do STJ ou de qualquer outro entendimento jurisprudencial, com base em que eu vou defender o pedido do meu cliente? É a parte do direito que você vai argumentar. E logo após a parte do direito, segundo o artigo 319 do CPC, vem a parte dos pedidos. Logo após, eu vou ter que elencar os pedidos em letras ou em números A, B, C, D, E, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ter que elencar os pedidos que eu quero para a minha petição. Enfim, eu vou fechar a minha petição inicial, que nós vamos analisar aqui como é que faz, tudo bem? Então, pessoal, a imagem pode ter ficado curta, mas aqui eu quis fazer um panorama geral para vocês analisarem a estrutura. Vou voltar lá no início para a gente analisar aqui. Vamos lá. Lá no início. Então, primeira coisa numa petição. Primeira página aí do gabarito de vocês. Vocês vão ter que colocar o quê? Endereçamento. Como é que eu sei disso? Artigo 319 do CPC. Logo após o endereçamento, para qual juiz eu vou mandar, eu vou ter que colocar a qualificação das partes, autor e réu. Logo após vem a parte dos fatos. O que aconteceu no processo? Ah, mas como é que eu vou saber disso? Com base na questão que vocês têm. Vocês analisaram comigo uma questão do 34º exame. É com base nessa questão que vocês vão transcrever a parte dos fatos. O que aconteceu no processo.
Logo após a parte dos fatos, vem a parte da tutela de urgência. Por que vem a tutela de urgência antes do direito, antes da fundamentação jurídica? Porque é um pedido de urgência, por isso que você já coloca já de início. Então, como ele está pedindo ali na questão um pedido de urgência para que João consiga vender logo o seu imóvel, então você vai apresentar a tutela de urgência aqui já no item 2, logo após a parte dos fatos, apresentando o porquê que o seu pedido é tão urgente e por que ele precisa ser logo atendido e ouvido pelo juiz. Após a tutela de urgência vem o direito, com base em que você vai defender o seu cliente. Com base na lei, com base nas súmulas vinculantes do Supremo, com base na súmula do STJ, com base em algum entendimento consolidado na esfera administrativa. Qual o entendimento que você vai trazer? Qual que é a argumentação que você vai trazer para a sua petição inicial? Tem que conter aqui no item 3, que é o recheio da sua petição, que é a parte do direito que vocês têm que caprichar e trazer a maior informação possível aqui na parte do direito, claro, respeitando o limite de linhas aí na questão, que é o item número 3. E, por fim, do direito vem a parte do pedido. O que você quer na sua petição? Você quer que seja concedido ao seu cliente algum direito? Que seja retirado a cobrança indevida? Que seja dado uma audiência de conciliação? Qual que é o pedido que você vai trazer na sua petição? Já vai ter que ter aí no item número 4. E, por fim, você vai fechar a sua petição inicial, que nós vamos ver aqui, termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB. Tudo isso nós vamos ver aqui no nosso panorama mais específico, tudo bem? Então, voltando desde o início, só para ficar bem claro, endereçamento, qualificação, a parte dos fatos, tutela de urgência, qual o pedido de urgência que você vai trazer aqui, e com base na lei, qual é esse pedido de urgência, a parte do direito, o argumento jurídico da sua petição inicial, e toda petição deve ter essa parte do direito, parte dos pedidos elencados em letras A, B, C, D, E, F, ou em números 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E, por fim, você fecha a sua petição inicial, conforme o artigo 319. Tudo bem? Vou fechar aqui, então, a petição, pessoal, nessa visão geral, e vou ampliar com vocês, e a gente vai entender como é que se estrutura cada uma dessas partes aqui. Eu vou começar com o quê? Com o endereçamento. Então, lá no início da página, você vai ter que dizer para mim, ou melhor, você vai ter que dizer para o examinador, né? Não para mim, mas para o examinador, aonde você vai mandar a sua petição inicial. Mas como é que eu vou saber, professor? Como é que eu vou saber para onde eu vou mandar a minha petição inicial? Bom, a questão já trouxe para nós essa informação. Vamos analisar novamente a questão? Olha só, o que acontece? Nós temos qual que é o ente competente que está cobrando o município XYZ. Se aqui está falando de um tributo municipal, no âmbito do município ou no âmbito estadual, para quem que eu mando? Para a Justiça Estadual. Se aqui a questão estivesse falando, por exemplo, de um imposto federal, imposto de renda, imposto de importação, exportação, aí tudo bem, aí seria a esfera da Justiça Federal. Mas para a esfera da Justiça Estadual, que envolve tanto o Estado quanto o município, como nós estamos falando de IPTU, aqui se trata de um tributo municipal. E como nós sabemos, o município não tem esfera judicial, então a gente propõe na esfera estadual, que abrange tanto a competência estadual quanto municipal. Então, eu mando para o juiz de direito, o juiz do âmbito do primeiro grau na esfera estadual. Vamos lá, como é que eu coloco? Coloco assim, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, porque aqui é um âmbito estadual, juiz de direito. Se fosse o âmbito federal, falaria o seguinte, excelentíssimo senhor doutor juiz federal. Mas aqui nós não estamos falando de imposto federal, nós estamos falando na esfera municipal, local. Então, cabe ao juízo estadual. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Deixa um espaço, vara da Fazenda Pública. Vocês podem colocar vara da Fazenda Pública ou vara civil, porque existem algumas comarcas que não têm vara da Fazenda Pública, como aqui em São Paulo, por exemplo, mas pode colocar vara da Fazenda Pública. Vara da Fazenda Pública da comarca do município XYZ, tá? É a comarca do município, mas o âmbito é da Justiça Estadual. Então, eu vou colocar excelentíssimo senhor doutor, eu tenho que tratar com esse pronome de tratamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, âmbito de primeiro grau estadual, dá espaço, vara, como a gente não sabe qual é a vara processual que vai circular esse processo, a gente coloca um espaço
não coloque informação nenhuma. Na hora da prova, não coloque esses 3 pontos, tá, pessoal? Só coloque um espaço. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da espaço, vara, da fazenda pública ou vara civil, da comarca do município, XYZ, que é o ente competente para cobrar o IPTU. Ok? Então, nós temos aqui o endereçamento. Logo após o endereçamento vem o quê? A qualificação. E lembrando, pessoal, que do endereçamento para a qualificação, vocês estão reparando aqui que tem que ter um espaço. E ele é obrigatório, mais ou menos entre umas 6, 7 linhas, vocês têm que ter um espaçamento entre o endereçamento e a qualificação. A qualificação é todo esse parágrafo, onde eu vou qualificar a parte autora, a parte ré, a quem eu estou processando, e qual demanda que eu estou propondo aqui. Como é que eu vou começar? Como é que eu começo uma qualificação, pessoal? Com base no inciso 2 do artigo 319 do CPC. Vocês conseguem ver aí? O inciso 2 do artigo 319 do CPC, ele não fala que tem que ter um nome, prenome, estado civil, profissão. Como é que eu vou começar aqui, então? Primeira coisa, para quem é que vai propor a demanda? Não é o João? O João não nos contratou para ser cliente nesse caso? Então, eu vou começar com João, que é o nosso cliente. Aí eu começo sempre com a parte autora. Eu vou colocar assim, João, nacionalidade, estado civil, profissão. Pessoal, não coloca qual tipo de nacionalidade, nem estado civil, nem profissão. Por quê? Porque isso vai gerar identificação de peça. E aí a UFGV pode até anular a questão de vocês. Então, para isso não acontecer, não coloca se ele é brasileiro, se é argentino, porque a questão não trouxe essas informações. Se o João é argentino, se o CPF dele é tal, se o RG dele é tal. Não, só coloquem essas informações gerais conforme a lei. Então, você só coloca o nome dele, que é o que está na questão, João, aí vem nacionalidade, estado civil, profissão, portador ou portadora, desculpa, eu coloquei aqui no feminino, esqueci de corrigir, portador da cédula de identidade RG número tal, espaço, devidamente inscrito no CPF-MF, ou seja, no cadastro da pessoa física do Ministério da Fazenda, CPF-MF, sob o número espaço, ele não disse essa questão aqui na questão nossa, então a questão não falou o número do RG, CPF, não coloca nada, então devidamente inscrito no CPF-MF, sob o número espaço, residente domiciliado na rua tal, bairro, cidade, estado. Então, no início, eu começo a qualificar a parte autora. Coloco o nome do autor, João, seu estado civil, sua nacionalidade, profissão, RG, CPF, residência, domicílio, tal. Rua tal, bairro, cidade, estado, tal. Ok. Aí vem a segunda parte. O João vem por meio de seu advogado, no caso, se você for colocar como advogado, pode colocar como advogada, né? Sendo aí mulher na questão, vem por meio de sua advogada, ou colocar só por meio de seu advogado, como vocês quiserem, vem por meio de seu advogado, que esta subscreve, devidamente inscrito nos quadros da OAB sobre número tal, com escritório na rua tal, bairro tal, estado, onde receberá as devidas intimações. Então, vocês têm que qualificar o advogado, que são vocês. Claro, não coloca o nome. Só coloca, se você for homem, coloca advogado. Se for mulher, coloca advogada. Simples assim. Vem por meio do seu advogado, não precisa colocar. Vem por meio do seu advogado Lucas, que este subscreve. Não. Apenas coloca. Vem por meio de seu advogado, que esta subscreve, ou que este subscreve, devidamente inscrito nos quadros da OAB número tal, espaço, não coloca nada, com o escritório na rua tal, bairro tal, estado. E por que eu tenho que colocar a qualificação do advogado? Para que o advogado receba as intimações do processo, onde receberá as devidas intimações. Eu coloco assim. Então, qualificado o advogado do João, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, ou seja, perante o juiz que vai analisar o meu caso, com base em que eu vou propor a minha ação. Então, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência,
com base nos artigos 5º, incisos 34 e 35 da Constituição. Eu sempre coloco esses artigos, pessoal, quando se trata de petição inicial, porque fala do direito de petição, que é um direito constitucional que é salvaguardado pelo artigo 5º, incisos 34 e 35. Também com base no artigo clássico que nós analisamos, o 319 do Código de Processo Civil de 2015, bem como com base no artigo 38 da LEF, que é a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80, que é a base da ação anulatória. Gente, falou de ação anulatória, tem que ter o artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, que é lá que está prevista a ação anulatória de maneira mais específica em matéria fiscal. Então, com base também, além desses artigos, com base no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais e também da súmula vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal, que fala sobre essa questão da ação, mais especificamente da ação anulatória, em que diz que não é obrigatório o depósito fiscal, depósito judicial para propor esse tipo de ação. Então, com base em toda essa argumentação, com base no artigo 5º da Constituição, com base no artigo 319 do CPC 2015, com base no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais e até com base na súmula 28, súmula vinculante 28 do Supremo. Então, com base nessa argumentação jurídica, ele vai propor o quê? Propor, aí vocês têm que colocar o nome em letras garrafais, ação anulatória de débito fiscal. Esse nome tem que estar aqui, pessoal, na ação. Se vocês não colocarem e não identificarem a petição de vocês, a questão de vocês inteira vai ser zerada. Essa é a parte núcleo da questão. Qual que é a demanda que você está propondo? Aí tem que ser o quê? Ação anulatória de débito fiscal. Coloca apenas isso. Ação anulatória de débito fiscal. Em face de quem que eu vou propor essa ação? No caso, João, por meio de você, advogado ou advogada, vai propor essa ação em face de quem? Em face do município, não é? Aí vocês vão colocar em face da Fazenda Pública do município, XYZ, pessoa jurídica de direito público interno, porque é um ente federativo, com o CNPJ número tal, sediado em, já devidamente qualificado ou qualificada, através de seu procurador, pelos motivos e direitos abaixo elencados. Então, no final, eu coloco em face de quem eu estou propondo a minha petição. Em face da Fazenda Pública do município XYZ, porque não é um imposto municipal, o IPTU, então vou propor em face do município. Pessoa jurídica de direito público interno, é uma pessoa jurídica, é um ente federativo, município, com o CNPJ tal, sediado em tal lugar, já devidamente qualificado, através de seu procurador, no caso que é o advogado do município, pelos motivos e direitos abaixo elencados. Então, no final, eu coloco a quem eu estou propondo a minha demanda. Tudo bem? Então, tudo isso, pessoal, todo esse parágrafo aqui é a parte que a gente chama de qualificação. Primeiro, da parte autora, que vem por meio do seu advogado, com base na argumentação jurídica dele, propor o quê? Uma ação anulatória de débito fiscal em face de quem? Do município, com a sua qualificação, por meio do seu procurador, defendido pelo seu procurador, pelo seu advogado público, pelos motivos e direitos abaixo elencados. Então, essa segunda parte, logo após o endereçamento, é toda a qualificação das partes que você vai ter que colocar aqui também, porque isso aqui, pessoal, vale ponto. Se vocês não colocam isso, vocês perdem a questão. Então, vocês têm que colocar a qualificação da parte autora, do advogado, da parte ré, a base jurídica que vocês vão propor, qual que é a demanda, que no caso aqui é uma ação anulatória de débito fiscal, em face de quem e pelos seguintes motivos. Aí, logo abaixo da qualificação, vem a parte dos fatos. O que aconteceu no nosso processo? O que aconteceu nesse caso? Ah, mas professor, como é que eu vou saber o que aconteceu? Gente, nós acabamos de analisar a questão do 34º. É com base nessa questão que vocês vão transcrever. Ah, mas eu vou transcrever tudo? Eu vou transcrever exatamente como está na questão? Não, vocês vão ler a questão, vão resumir e escrever com a palavra de vocês. Então, essa questão aqui que nós analisamos, pessoal, toda essa questão aqui na parte da peça prático-profissional, vocês vão ler a questão e vão resumir. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz e vocês façam do jeito de vocês. Não tem um certo ou errado na parte dos fatos. Vocês só vão ler a questão e resumir com a palavra de vocês, sem fazer copia e cola da questão, obviamente. Então, olha como é que eu coloquei na parte dos fatos, que é a parte do que aconteceu no nosso processo. Eu vou grifar aqui de azul para destacar melhor. Vamos lá. O que aconteceu aqui na nossa demanda? Vou ampliar um pouquinho mais para ficar fácil aqui a leitura. Vamos lá. Eu coloquei da seguinte forma. Vocês vão acompanhando comigo
e ver se encaixa com o caso que nós analisamos. A fazenda pública no município XYZ, que consta nos autos do processo como parte ré, emitiu um decreto municipal 1234 de 2021, do qual determinou a atualização do valor de IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, em um valor acima da correção monetária, bem como houve uma majoração da alíquota desse imposto, da qual iria incidir sobre a propriedade em zona urbana do município XYZ. Mesmo o decreto em questão tendo sido instituído em dezembro de 2021, este passou a viger em janeiro de 2022, o que logo em seguida levou a parte ré em cobrar o valor majorado. Diante desse fato exposto, a parte autora, também devidamente qualificada nos autos desse processo, ficou preocupada com a nova cobrança de IPTU, pois essa mesma parte autora possui um imóvel em zona urbana, do qual está na iminência de ser vendido, mas com a existência de tal cobrança, dessa cobrança nova de IPTU, poderá acarretar, como consequência, o afastamento do interesse dos compradores em adquirir esse imóvel, uma vez que houve a majoração do tributo, de sua base de cálculo e alíquota. Por essa razão, a parte autora procurou a via judicial para questionar o crédito tributário de IPTU já constituído, pelos seguintes argumentos jurídicos a seguir expostos. Então, pessoal, olha o que eu estou trazendo aqui. As minhas palavras. Eu não fiz copia e cola aqui da nossa questão. Eu simplesmente li o que está aqui na questão e resumi com as minhas palavras. Então, essa parte dos fatos, vocês vão colocar o que aconteceu no processo, com a palavra de vocês, claro, diminuindo, né, o que está ali escrito, para vocês ganharem espaço para colocar as outras partes da petição. Vocês vão diminuir a questão e escrever com suas palavras. E olha o que eu coloquei aqui no final. Por essa razão, a parte autora procurou a via judicial para questionar o crédito tributário de IPTU já constituído, pelos seguintes argumentos jurídicos a seguir expostos. Então, eu faço um link, já na parte final dos fatos, com a parte do direito que vem logo em seguida, a parte da tutela e a parte do direito que vem logo em seguida. Então, é importante fazer conexão entre os tópicos. Então, na parte dos fatos, logo após vem a parte do direito e da tutela de urgência. Então, eu já faço uma conexão final. Por isso que eu coloco no final o seguinte, pelos seguintes argumentos jurídicos a seguir expostos. Então, eu já estou dizendo que logo após os fatos vem a parte do direito, onde eu vou apresentar para o juiz o que aconteceu, em que base jurídica que eu vou defender o direito do meu cliente, no caso, João. E aí, depois de dizer os fatos, para dizer ao juiz o que aconteceu, eu venho com a parte do direito, comprovando o direito do meu cliente, João. E aí vem a parte aqui que é a tutela de urgência, pessoal. Por que eu tenho que colocar aqui a parte da tutela de urgência nesse caso? Porque até a questão já disse aqui no nosso item D, né? João tem interesse em vender logo o seu imóvel, né? Tem urgência em vender logo o seu imóvel, não só interesse, ele tem urgência. Falou da palavra na questão de urgência, necessita de um pedido liminar, de um pedido antecipado, rápido, célere no processo. Essas palavras já casam com aquele pedido de tutela de urgência que é previsto no artigo 300 do CPC de 2015. Então, lá no artigo 300 do CPC 2015, é a fundamentação que nós vamos utilizar para justificar a tutela de urgência, né? Ou seja, o meu cliente está pedindo com urgência alguma coisa, com base no fato de haver um direito que está sob ameaça. Então, nós temos a fumaça do bom direito e o direito em perigo, né? O fumus boni iuris e o periculum in mora. Tudo bem? Então, pessoal, logo após a tutela, logo após os fatos, eu coloco já a tutela de urgência. Aí eu coloco, olha como é que eu coloquei aqui a justificação da minha tutela de urgência, inclusive com base no gabarito da questão. Eu disse o seguinte: primeiramente, requer a Vossa Excelência a concessão de tutela de urgência em favor da parte autora, a fim de suspender a exigibilidade da cobrança do crédito tributário de IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, com base no artigo 151, inciso 5 do CTN, do Código Tributário Nacional. Assim sendo, a parte autora poderá realizar a venda do seu imóvel ao comprador interessado, sem gerar prejuízo financeiro ao autor.
Então, pessoal, o que eu já estou dizendo aqui no início? Eu estou pedindo uma urgência ao juiz para que suspende a exigibilidade do IPTU. E como é que ele pode conceder essa suspensão? Isso está previsto no artigo 151. Lembra que eu falei das hipóteses de suspensão do crédito tributário? Está tudo lá no artigo 151, que a gente até decorou com aquele termo, né? O famoso modere copa, ou seja, as hipóteses de suspensão do crédito. E dentre elas é a concessão de pedido liminar ou pedido de urgência em ação judicial, para que o juiz, de ofício, na esfera judicial, decrete a suspensão da exigibilidade desse valor até que a demanda seja julgada no âmbito judicial. Então, ele pede a suspensão do crédito com uma urgência, para que ele consiga, inclusive, vender o imóvel dele e não fique prejudicado, no caso, João. Então, ele está pedindo essa urgência para você. Então, você tem que colocar aqui na petição, logo após os fatos, a tutela de urgência. E aí, com base no artigo 151, inciso 5 do CTN, você fala que é possível exigir que o juiz exija, no caso, a suspensão da exigibilidade desse valor cobrado, que está sendo cobrado de maneira indevida, desse IPTU. Então, nesse caso, com base no artigo 151, inciso 5 do CTN, eu peço a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de IPTU. E logo após, eu justifico por que eu tenho esse direito, com base no artigo 300 do CPC 2015, que fala de maneira geral sobre a tutela de urgência. Então, olha como é que eu coloquei aqui. Também, com base no artigo 300 do CPC 2015, o Código de Processo Civil de 2015, é clara a observância dos requisitos exigidos pela lei para a concessão de tutela de urgência em virtude da existência da probabilidade do direito, que na verdade o nome certo é fumus boni iuris, em virtude do risco financeiro que a parte autora poderá sofrer, aí eu coloquei aqui fumus boni iuris, pessoal, mas eu deveria colocar periculum in mora. E o periculum in mora, ou seja, do perigo da demora em atender esse pedido, pois há um risco evidente de prejuízo patrimonial à parte autora, no caso João, se a cobrança do crédito de IPTU não for suspensa. Então, com base no CTN, estou pedindo, no caso a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no artigo 151, inciso 5 do CTN. E com base no artigo 300 do CPC de 2015, eu já estou dizendo que existe a fumaça do bom direito, a existência de um direito, que é o fumus boni iuris, e aí existe o famoso periculum in mora, que eu acabei confundindo, eu coloquei aqui fumus boni iuris, mas não. Existe também o periculum in mora, ou seja, o perigo da demora. Se o juiz não conceder o meu pedido com urgência e não suspender a exigibilidade do IPTU sobre o imóvel do João, aí o João pode ficar prejudicado, não vai conseguir vender o imóvel e ele pode ter um prejuízo financeiro. Então, por conta disso, por conta de haver essa necessidade maior de urgência, eu vou apresentar a minha argumentação logo após, na parte da tutela de urgência, no item número 2. Tudo bem? Então, com base no artigo 300 do CPC e com base no artigo 151, inciso 5, eu estou colocando aqui o meu pedido de urgência. Qual que é a urgência do meu pedido? Né? Por que o juiz tem que atender com celeridade o meu pedido com prioridade? Tudo bem? O item número 2, eu falo da tutela de urgência. Logo após, vem a parte maior, que é a parte do direito. Com base em que eu vou defender o direito do meu cliente? Então, logo após a tutela de urgência, vem a parte do direito. Vou ampliar um pouco aqui para entender qual que é a argumentação jurídica que eu trouxe aqui. Vocês vão acompanhando conforme o caso que nós analisamos. Lembrando, pessoal, uma coisa que é importante sempre dizer. Professor, tem muita gente que pergunta. Professor, mas será que se eu colocar uma fundamentação jurídica a mais no meu gabarito, lá na OAB, e não estiver previsto no gabarito da FGV, será que eles não vão descontar ponto? Não. Se você coloca a fundamentação a mais do que está previsto no gabarito, você não tem risco de perder ponto. Pelo contrário, você até ganha ponto. Mas, se você deixa de colocar alguma fundamentação que está previsto no gabarito, aí você perde ponto. Pode perder meio ponto ou 0,2, e isso vale muito na montagem da questão. Então, toda a fundamentação que vocês puderem rechear aí na parte do direito, que é a parte do recheio, a parte do direito, a parte da fundamentação que você tem que trazer na sua petição inicial, é importante, é fundamental que vocês recheiem a petição inicial de vocês com fundamentação adequada. Tudo bem? Vamos ler, então, qual a fundamentação que eu coloquei aqui, e aí a gente vai analisando aos poucos cada parágrafo e entender como é que a gente pode argumentar aqui, nesse caso, em favor do nosso cliente João. Olha como eu coloquei aqui com as minhas palavras, é claro que cada um escreve da sua forma. Eu coloquei o seguinte, pessoal. Em primeiro lugar, é importante recordar
que a Constituição Federal de 1988 estabelece um comando claro sobre as regras de direito público, do qual o direito tributário está inserido, onde ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, conforme o artigo 5º, inciso 2 desse texto constitucional. Com isso, reforça a existência do princípio da legalidade tributária, ou seja, não poderá haver a criação nem majoração de tributo sem lei que o preveja, conforme o artigo 150, inciso 1 da Constituição e o artigo 97, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Então, já de início, eu estou dizendo aqui na minha questão que a emissão do decreto municipal que majorou o IPTU, inclusive a alíquota de IPTU, ele é ilegal. Ele é inconstitucional, porque a Constituição já diz que para você majorar um tributo, por exemplo, a sua alíquota, não pode ser por decreto, apenas por lei. Até porque o IPTU não é um imposto extrafiscal. Nós já estudamos sobre isso. A única hipótese de você alterar a alíquota de um imposto sem ser por lei é no caso dos impostos extrafiscais, mas o imposto extrafiscal é só de âmbito federal. No caso, imposto de importação, exportação, IPI e o IOF. Imposto de importação, exportação, IPI e o IOF. A alíquota desses impostos pode ser alterada por decreto, mas não o IPTU. O IPTU é de âmbito municipal. Então, o IPTU não é um tributo extrafiscal. O IPTU não tem natureza extrafiscal. Então, nesse caso, ele não poderia a sua alíquota ser alterada por decreto do município, apenas por lei. Então, já houve a violação da legalidade. Com base em quê? Com base no artigo inciso 2, artigo 5º, inciso 2, artigo 150, inciso 1 da Constituição e também o artigo 97, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Aí eu continuo a fundamentação jurídica da questão na seguinte forma. Vamos lá. Coloquei assim no parágrafo 2. Também é importante salientar que houve a violação de um outro princípio constitucional tributário, que é o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal de 88. O aumento da alíquota de IPTU não poderia ter ocorrido no primeiro dia, né? Eu coloquei errado aqui escrito, pessoal. Não poderia ter ocorrido no primeiro dia do exercício financeiro de 2022, no caso, 1º de janeiro, pois deveria esperar ao menos 90 dias da data da promulgação desse decreto, que ocorreu dia 31 de dezembro de 2021, ou seja, só poderia ser cobrado no dia 1º de abril de 2022. Pessoal, olha só o que eu estou dizendo aqui nesse caso. Eu estou dizendo que houve a violação não só da legalidade, mas também da anterioridade. Porque lembra que o decreto do município ele foi instituído em 31 de dezembro e começou a ser cobrado no dia 1º de janeiro do ano seguinte, não observou o prazo mínimo de 90 dias, que é necessário a ser observado quando há aumento, majoração de uma alíquota de um imposto. E como não houve essa observância temporal, nesse caso, houve violação, portanto, ao princípio da anterioridade nonagesimal. Aí, com base no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição, e também com base no Código Tributário Nacional, mas mais especificamente com base na Constituição, artigo 153, a linha C da nossa Constituição. Tá? Então, com base na questão que nós lemos, houve a violação ao princípio da anterioridade. Aí eu continuei argumentando da seguinte forma. Além disso, mesmo que a súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça preveja a possibilidade de atualizar o valor de IPTU mediante decreto municipal em índice superior à correção monetária, o mesmo decreto não respeitou os limites constitucionais acima elencados, o que torna esse decreto municipal como inconstitucional e nulo. Aí, por fim, eu coloquei o seguinte. Por fim, porém, não menos importante, a propositura de tal ação anulatória é devida, pois há necessidade de produção probatória durante o processo para a comprovação de que o valor de atualização monetária do imóvel urbano está maior do que o índice de correção monetária. Com isso, não é possível, nesse caso, a propositura de um mandado de segurança, conforme o artigo 25 da Lei 2016 de 2009, pois a dilação probatória afasta o cabimento desse remédio constitucional ao caso. A produção de provas na fase de ação anulatória é perfeitamente cabível, conforme disposição do artigo 319, inciso 6 do CPC 2015, prova essa que será necessária ser juntada aos atos do processo, comprovando o direito da parte autora.
Então, pessoal, olha o que eu já trouxe aqui também, a necessidade de dilação probatória. Por isso que é cabível a propositura no caso de uma ação anulatória e não de mandado de segurança, como eu falei aqui, porque é necessário o que, nesse caso? Necessária a produção probatória. E como é que eu sei disso? A questão falou para nós. Lembra que a questão A falou que será necessário a produção de prova pericial para demonstrar que a atualização da base de cálculo foi superior ao índice oficial da correção monetária? Se falou de produção de prova pericial, então é possível ação anulatória e não mandado de segurança. Tudo bem aqui, pessoal? Então, aqui, o que eu coloquei no direito? Eu coloquei tudo o que eu precisava para argumentar por que é cabível uma ação anulatória nesse caso. Então, a parte do direito tem que expor com base em que eu defendo o meu direito. Aí, aqui no início, eu falei que houve violação ao princípio da legalidade tributária. Logo após, eu falei que houve violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. Depois, no artigo, no parágrafo 3º, eu falei que mesmo com a previsão da súmula do STJ, como houve violação do texto constitucional, como eu elenquei aqui nos primeiros parágrafos, não é possível a propositura desse decreto municipal. E, por fim, eu justifiquei que essa ação judicial, essa ação anulatória é cabível ao invés de um mandado de segurança, com base, inclusive, no artigo 25 da Lei 2016 de 2009, porque é necessário a produção probatória para esse caso. Tudo bem? Então, logo após, como falei, vem a parte do direito, que é a minha argumentação jurídica ao caso. Por fim, vem a parte do quê? Do pedido, ou dos pedidos, eu poderia colocar para ficar mais fácil. Então, na parte do pedido, eu sempre começo assim. Diante do disposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pontos. Eu sempre começo assim na parte dos pedidos. O que eu quero? Falei do direito, falei da tutela antecipada, falei dos fatos, tudo bem. Falei. Mas e para o juiz? O que eu estou pedindo? Diante de tudo que eu demonstrei, diante de todo o direito que eu apresentei, diante dos fatos que eu falei, diante de tudo que eu falei até agora na minha petição inicial, na minha ação anulatória, o que eu quero na minha ação anulatória nesse caso para o João? Né? O que a gente quer? Em primeiro lugar, a gente quer que seja atendido o quê? Uma tutela de urgência. Lembra que no início a gente já teve que colocar uma tutela de urgência? Como é um pedido urgente, eu já estou pedindo que o juiz já analise de ofício o mais rápido possível. Então, a concessão da tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade do crédito de IPTU com base no artigo 151, inciso 5 do CTN e com base no artigo 300 do CPC 2015. Logo após, eu vou dispor as outras informações. Por exemplo, a intimação da parte contrária, eu sempre tenho que colocar isso, pessoal. Isso ponto a ponto. Isso está, inclusive, no gabarito do 34º exame. Sempre preciso citar a parte contrária. Por quê? Para que ela tenha direito de defesa. Então, a intimação da parte contrária, no caso da Fazenda Pública do município XYZ, para apresentação de sua defesa nos termos da lei, ou para apresentação de sua contestação nos termos da lei. Também o que eu vou pedir aqui na minha ação anulatória? Procedência do pedido para desconstituição do crédito tributário de IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Então, eu vou querer a procedência do pedido para desconstituição do crédito de IPTU. E logo após, eu vou pedir o quê? A condenação da Fazenda Pública do município, XYZ, que é aquela que começou a cobrar o IPTU, eu vou pedir para que o juiz condene o município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme artigo 82, parágrafo 2º, e também artigo 85 do CPC 2015. Então, é sempre importante também colocar, e isso é padrão para toda a petição inicial, pedir que a parte contrária arque com as custas do processo. Como o João ele não está devendo IPTU e agora está tendo uma dor de cabeça movendo o processo judicial, então o município vai ter que pagar toda a custa processual e, inclusive, vai ter que pagar o advogado. Vai ter que pagar os honorários advocatícios. Com base em quê? Com base no artigo 82, parágrafo 2º, e 85 do CPC. E, por fim, eu sempre tenho que colocar também que eu não tenho interesse em audiência de conciliação. Como também, nesse caso, o que eu tenho que colocar como pedido? Então, eu estou analisando aqui vários pedidos. Entre eles, eu também, nesse caso, eu preciso colocar o seguinte: a necessidade de produção de provas periciais, conforme o artigo 319, inciso 6 do CPC 2015, para demonstrar que a atualização monetária do imóvel urbano está maior do que o índice de correção monetária.
que é o que a questão anterior pediu para nós. A questão anterior que nós vimos aqui, ele pediu que seja feito o quê? Ele pediu que seja feita a produção de provas, né? Produção de prova pericial para demonstrar que a atualização da base de cálculo foi superior ao índice oficial de correção monetária. É isso que eu estou pedindo aqui. A necessidade de produção de provas periciais, conforme o artigo 319, inciso 6 do CPC 2015, para demonstração da atualização monetária do imóvel urbano está maior do que o índice de correção monetária. E, por fim, eu peço que eu não quero audiência de conciliação, embora eu tenha que citar a audiência de conciliação, porque isso é um pedido do artigo 319, inciso 7. Mas eu explico que não é possível nesse caso. Olha o que eu coloquei aqui. A parte autora, no caso João, informa que não possui interesse de participação em audiência de conciliação ou mediação previstas no artigo 319, inciso 7 do CPC 2015, uma vez que a matéria em questão envolve um direito público e indisponível. No caso, o direito tributário, o direito sobre o crédito tributário. Como é um direito público indisponível, então não é passível de autocomposição, não podendo ser objeto de autocomposição. Tudo bem? Mas eu citei aqui a questão da audiência de conciliação, porque até o gabarito exige isso, pessoal. Se vocês analisarem o gabarito da prova do 34º exame, lá estão dizendo o que precisa colocar também na parte dos pedidos. Tudo bem? Então, logo após, pessoal, do direito, tem que colocar o quê? O pedido. O que eu quero? Aí eu sempre coloco o seguinte: diante do disposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pedidos. Aí eu pedi a concessão de tutela antecipada, depois eu pedi a intimação da parte contrária para que apresente a sua defesa, depois eu pedi a procedência do pedido para a desconstituição do IPTU, que é o caso em questão, a condenação da parte contrária, ou seja, da Fazenda Pública do município XYZ, para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Depois eu pedi a necessidade de produção de prova pericial, tendo autorização do juiz, com base no artigo 319, inciso 6 do CPC 2015. E, por fim, a parte autora informa que não possui interesse em audiência de conciliação ou mediação, que envolve matéria de direito público indisponível. Então, como envolve a matéria de direito tributário, não é possível ser objeto de autocomposição, de audiência de conciliação ou mediação. Tudo bem? Mas eu sempre tenho que citar essa audiência mesmo assim, porque isso conta ponto. Então, aqui, pessoal, eu sempre tenho que elencar na parte dos pedidos em letras A, B, C, D e assim por diante, ou eu tenho que colocar com números 1, 2, 3, 4, 5. Sempre elencar os pedidos que você quer, né, divididos em itens, né, ou A, B, C, D, ou 1, 2, 3, 4. Tudo bem? E, por fim, eu tenho que sempre fechar minha petição inicial. Toda petição inicial fecha da seguinte forma. Eu tenho que colocar o seguinte: termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB. Sempre tem que fechar a petição, porque se não fechar, pessoal, vocês vão perder ponto aí. Então, termos em que pede-se deferimento, local e data, não colocar nada, não colocar se é São Paulo, se é Minas, não. Colocar local e data, advogado OAB, número tal. É isso. E aí eu fecho a minha petição inicial. Tudo bem, pessoal? Essa é a ação anulatória. Então, olha o que nós acabamos de ver. Uma formatação de uma ação anulatória. Vou voltar lá do início. Então, nós vimos aqui, na nossa questão, o endereçamento, a qualificação das partes, o que aconteceu, a parte dos fatos, item 1, a tutela de urgência, a necessidade de concessão da tutela de urgência, apresentando a fumaça do bom direito, fumus boni iuris, e, no caso, também o periculum in mora, ou seja, o perigo da demora. Logo após, eu tenho que apresentar a parte do direito, ou seja, com base em que eu estou defendendo o meu cliente, com base na argumentação da Constituição, houve violação de tais princípios, ou com base no CTN, ou com base em alguma súmula do STF, do STJ. Então, aqui nesse caso, eu tenho que apresentar a parte do direito, com base em que eu estou defendendo o meu cliente. E, por fim, eu tenho que colocar o pedido, que eu sempre tenho que colocar o seguinte: diante do disposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pontos. E aí eu vou ter que elencar em letras ou em números quais são os meus pedidos. E aí eu fecho sempre a minha petição, termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB. Tudo bem? Pessoal, vamos ver agora aqui de maneira panorâmica para ficar bem mais fácil. Acho que assim vai ficar muito mais fácil a gente entender
como é que é a estrutura de uma petição inicial. É claro que eu fiz aqui, pessoal, de maneira digitada. Na prova vocês vão fazer por escrito. Eu coloquei digitado porque por escrito, pessoal, a minha letra é muito ruim. Então, eu coloquei digitado para que todo mundo possa compreender. E façam escrito em casa para que vocês treinem a caligrafia e o espaço que vocês vão precisar na prova. É bom que vocês treinem para ver se vocês estão escrevendo bem e ver se vocês estão treinando a parte do espaço nas folhas que vocês vão precisar para preencher na segunda fase. Tudo bem? Então, nós começamos a nossa petição com a parte do endereçamento. Para onde que eu vou mandar o meu pedido? Eu tenho que dizer para qual juízo. Logo após, vem a parte da qualificação. Tem que qualificar o autor, depois eu tenho que dizer o meu advogado, depois com base em que eu vou propor a minha demanda, e aí colocar em letras maiúsculas, na hora da prova não colocar em outra cor, colocar na cor preta mesmo, escrever a prova de cor preta, né, a caneta Bic preta, que é a mais recomendada para preencher a prova de segunda fase. Aí você só coloca em letras garrafais, não precisa rabiscar nem grifar, até porque se vocês fazem isso, vocês vão perder a prova. Então não façam isso, só colocam em letra maiúscula. Ação anulatória de débito fiscal. Só coloquei em negrito aqui para ficar fácil a visualização. Então tem que colocar com base em que eu vou propor uma demanda. Qual a demanda? Aí ele vai querer saber se você propôs ação judicial cabível. Se você coloca o nome errado aqui, ele vai anular a questão inteira. Então, para vocês não perderem a questão, pessoal, treinem, façam em casa e coloquem em letras garrafais qual que é a peça cabível. Aqui, nesse caso, uma ação anulatória de débito fiscal. E aí você qualifica a parte ré, a parte contrária, pelos seguintes fatos e direitos abaixo elencados. Aí eu coloco logo após o item 1 a parte dos fatos, o que aconteceu nesse processo, o que aconteceu nesse caso aqui específico. Logo após, eu venho com um pedido de tutela de urgência, que o meu cliente está com pedido de urgência, ele precisa que urgentemente seja atendido, ele precisa que a sua demanda seja concedida, ele precisa ser ouvido o mais rápido possível pelo juiz, para que o seu imóvel não seja desvalorizado e ele não precise pagar um IPTU indevido. Então, nesse caso, eu vou apresentar aqui a tutela de urgência para que o juiz afaste a exigência, suspenda a exigência, no caso, em medida liminar, suspenda a exigência, no caso do IPTU em face do meu cliente João. Aí, logo após os fatos, vem a tutela de urgência. Por fim, vem a parte do direito, que é a fundamentação que eu tenho que apresentar. Tá, eu falei o que aconteceu no processo, falei da urgência, mas com base em que? Em base em que no direito que eu vou ter que argumentar o meu pedido, né? Então, a parte do direito é para isso. A parte do direito vem a parte da fundamentação jurídica. Com base em que eu estou propondo ação anulatória, com base em que o decreto municipal está desrespeitando a lei e a Constituição, por conta disso, por conta daquilo, por conta de tal súmula do STF, do STJ. Qual que é a fundamentação? Você vai ter que colocar aqui na parte do direito. Logo após, vem a parte do pedido. Aí eu coloco diante do exposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pedidos. Elencar em letras ou em números, 1, 2, 3, 4, ou A, B, C, D, os pedidos que eu estou fazendo aqui na minha demanda. Especificar cada um deles. E no final, eu fecho a minha petição. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB. Tudo bem? Para finalizar, novamente, voltando lá do início, endereçamento, toda petição é assim, pessoal. Endereçamento, qualificação, dizer o nome da peça processual cabível, fatos, tutela de urgência, se for cabível no caso, como era o caso, havia necessidade de urgência, então eu tenho que colocar a tutela de urgência, a fundamentação jurídica, parte do direito, pedidos, o que eu quero na minha demanda, quais são os pedidos que eu estou propondo ao juiz, parte do pedido, e eu vou ter que elencar cada um deles, e aí eu termino a minha petição, termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB. Tudo bem? Vou tirar aqui, pessoal, do nosso PDF. E é isso que eu gostaria de falar com vocês aqui na nossa petição inicial. Se vocês quiserem, pessoal, essa petição modelo, eu posso passar para vocês por e-mail. Eu compartilho o PDF com vocês, assim fica mais fácil de vocês visualizarem e terem esse modelo em casa. Tudo bem? E essa questão, pessoal, eu peguei aqui do gabarito, né? Existe o gabarito e o caderno, né, que eu peguei também, do 34º exame de ordem. Façam a peça processual, leiam novamente a questão, para que vocês entendam o que ela está sendo
o que está sendo argumentado aqui, qual que é o caso aqui específico, quem é o cliente, quem é a parte contrária, quem é a peça, qual que é a peça processual cabível, quais que são os fatos, qual que é o direito aqui no caso. Então, tudo isso vai estar com base na questão. Quanto mais questões vocês fizerem, mais preparados vocês vão estar para a segunda fase, tudo bem? E como eu disse, esse é um PDF da prova do nosso 34º exame de ordem que eu peguei no site da OAB FGV, tudo bem? Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, caso queiram que eu compartilhe algum outro material aqui, eu posso compartilhar com vocês também por e-mail. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Obrigado a todos pela atenção, pessoal, e fico à disposição no que for necessário. Espero que essa aula tenha ajudado e, havendo dúvidas, por favor, não hesitem de perguntar, não hesitem de falar. Mandem aqui nos comentários que eu vou passando para vocês, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.